Bom dia ao canal History of Science de Coimbra e de Aveiro. Meu nome é Beatriz Barbuí, da Universidade de São Paulo. A minha área de trabalho trata de abundâncias químicas em estrelas, galáxias e, essencialmente, no universo, né? A estrutura do universo foi formada nos primeiros instantes, logo após o Big Bang, quando ocorreram algumas inhomogeneidades na matéria. E mais tarde, essas inhomogeneidades começam a crescer, se aglomerando por gravitação. São inhomogeneidades de matéria escura. Não se sabe o que é até hoje. Que matéria escura tem opções, né? E quando é formado um poço de potencial suficientemente grande, por exemplo, 10 elevado a 6 massas solares, começa a cair matéria dentro desse poço de potencial, matéria como nós conhecemos, né? E com o acúmulo de matéria vão se formando estrelas. As primeiras estrelas devem ter sido massivas, de alta massa, então tiveram uma evolução muito rápida e explodiram como supernovas. Tem duas opções. Ela pode ter explodido como supernova, enriquecendo todo o meio interestelar, todo o meio em torno, ou pode, inclusive, colapsar e formar um buraco negro massivo. Mas, assim mesmo, uma estrela massiva, mesmo que ela exploda, ela vai deixar um buraco negro ou uma estrela de nêutrons como remanescente, né? Então, o que nós estudamos são as abundâncias químicas de todos os elementos que apresentam linhas espectrais nos espectros de galáxias, de estrelas, de regiões gasosas, né? Então, é a espectroscopia que é feita com telescópios tenham espectrógrafos de alta resolução. Um dos principais é o Observatório Europeu, que fica no Chile, né? Então, nós analisamos, por exemplo, quanto oxigênio tem naquele objeto, quantos elementos pesados, por exemplo, bário, lantânio, tem numa estrela, né? Numa estrela que pertence a um aglomerado de estrelas, por exemplo, que é o que nós fazemos. Recentemente, atualmente, nós estamos analisando um aglomerado de estrelas, que é um conjunto de 1 milhão de estrelas, que tem abundâncias de elementos pesados diferente de todos os outros que a gente tinha analisado até agora. Eles têm muito poucos elementos pesados, e é também um pouco mais jovem. Então, provavelmente, ele se formou em outra parte da galáxia, né? O objeto se chama NGC 6355, mas acho que isso é um detalhe, né? E, então, é como um traçador, as abundâncias químicas são um traçador da evolução dos elementos químicos antes desse objeto se formar. Depois que ele se formou, ele tem nele a assinatura do que aconteceu antes, né? Então, quais foram as supernovas que enriqueceram aquela região e através também de idade e seu movimento na galáxia, dá para saber de onde ele veio, se ele se formou lá mesmo ou se formou, porque a galáxia tem a parte central, tem o disco, tem o halo, né? E o disco tem o disco fino e o disco espesso. Então tem muita discussão se é disco fino, espesso, etc., né? Então, é como uma arqueologia, tá? Arqueologia estelar, é assim que se chama, né? E é muito rico essa área, porque tem muitas linhas, muitos objetos, milhões, bilhões, e tem relação também com a física nuclear, né? Porque tem que, para fazer modelização de nucleossíntese, são cálculos pesadíssimos de evolução de estrelas com nucleossíntese, né? Já teve até prêmio Nobel para quem fazia isso, foi o Fowler, né? E também tem a ver com física atômica, porque a gente tem certas linhas que nunca foram bem estudadas, então a astrofísica traz dados também para a física atômica, né? Então é uma área que tem múltiplas aplicações, né? E usa laboratório, usa dados, né? Os dados nos ensinam, né? Às vezes não é teoria que eu acho aquilo, eu suponho que seja aquilo. Não, você vai lá, olha e conclui que não era bem o que você estava achando, né? Então é uma
área em que os dados te ensinam, né? Não tem muita elucubração, tem interpretação, né? À luz de modelos teóricos, né? De supernovas, de evolução química. Bom, as abundâncias químicas, na Idade Média, eles achavam que era possível transformar, por exemplo, cobre em ouro, né? Tinha os alquimistas que faziam aqueles caldeirões, né, para tentar, mas isso é impossível, né? Todos os elementos químicos são formados no interior de estrelas em temperaturas muito altas, né? 1 milhão de graus, que seria impossível fazer em terra, aqui na Terra, né? Então, o universo é um laboratório, né? E os elementos químicos foram classificados por Mendeleev na tabela dos elementos, né? No século XIX. E até hoje é válido, né? Depois teve um passo importante que foi, bom, a estrutura do átomo, né? O Max Planck definiu a quântica, né? Houve outras experiências que mostraram que o átomo tem o seu núcleo, que são prótons, e os elétrons em volta. Isso foi no começo do século XX. E a seguir teve um artigo muito importante que foi Burbage, Fowler and Hoyle, e esse Fowler é que ganhou o prêmio Nobel porque ele fazia experiências produzia nucleossíntese em laboratório, né? Reações nucleares, as que se pode fazer, né? E eles definiram todos os processos de formação dos elementos. Por exemplo, os elementos alfa, que são múltiplos de alfa, que é a partícula que é o hélio, são 2 prótons, 2 nêutrons. Elementos de captura de nêutrons lenta, que são os elementos S, que é slow, de captura de nêutrons rápida, que é o R, né, que é rapid. E então lá tem a lista dos processos e que até hoje são válidos. Impressionante que foi isso em 1957, né? Tem outra coisa que na época o George Gamow, que na verdade foi um livro dele de divulgação que me levou a fazer astrofísica, ele achava que tudo era formado no Big Bang. Isso foi modificado depois, já se sabe que não é assim, que é nas estrelas, né? E desde que se começou a fazer espectrógrafos é que começou a evoluir, né? E agora tem espectrógrafos, olha, realmente todas a astrofísica é impressionante, o número de satélites, o número de instrumentos em todas as comprimentos de onda, então é uma coisa muito dinâmica, né? E então acho que realmente está evoluindo muito rapidamente o conhecimento, os cálculos em computador, e está se chegando a uma estrutura conhecida, principalmente da nossa galáxia, né? Teve o satélite Gaia, que mediu o movimento de estrelas, que é da ESA, né? E que definiu muita coisa também, porque o movimento das estrelas na galáxia te dá correntes de estrelas, né? Que associadas à abundância química te dizem como se formou aquilo, né? Então, realmente é um avanço muito grande. Alguém disse que esse seria o século da astronomia, mas acho que agora já é da biologia, não sei, mas da astronomia também. Mas ainda os 95% de matéria escura do universo a gente não sabe o que é, né, professor? Não sabe nem a matéria escura, nem a energia escura, né? Nem a energia escura. Quer dizer, a matéria escura seria 25%, né, e a energia escura 70%. E a gente não sabe o que é, né? É uma energia, né? Seria um efeitos, digamos, opostos à gravitação, mas não se pode falar que é uma antigravitação, né? E a matéria escura tem muitos experimentos, por exemplo, o pessoal de física nuclear, eles fazem medidas de, sei lá, 1 trilhão de experimentos, daí dá uma detecção, um de 1 trilhão dá uma detecção. Isso já mostra que existe aquela partícula. Mas são experimentos pesadíssimos, tem principalmente no CERN, né? Na Suíça, né? Então, tem muita conexão também com física de altas energias, né? Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.